Olá, amores meus, quinto ano, hoje quarta-feira, 26/8/2020, nossa aula de geografia, tá bom? Abram aí na página 310, no módulo 3, tá certo? Capítulo 9, Clima e Formações Vegetais do Brasil. Olha o que a gente tem aqui embaixo. A variedade de paisagem no Brasil se deve, em grande parte, aos diferentes tipos de clima e de transformações vegetais que nosso país abriga. A paisagem nessa fotografia é um exemplo disso. A formação da caatinga, pois possui características específicas relacionadas ao clima da região onde se desenvolve. Na 311, a gente tem aqui 3 itens. Eu vou ler para vocês acompanhem comigo. Descreva algumas características da formação vegetal mostrada na fotografia. B. Em sua opinião, essa vegetação se desenvolve em uma região do Brasil onde ocorre esse tipo de clima seco ou chuvoso? Justifique sua resposta. C. Você sabe qual é a formação vegetal nativa do lugar onde você vive? Quanto dessa vegetação já foi devastada? Troque informações sobre isso com seus colegas e professor. Pessoal, a imagem aqui são características da vegetação caatinga, certo? Que é a vegetação, uma das vegetações características da nossa região Nordeste, certo? Vamos passar agora para 312. Na 312 a gente tem aí tipo de climas do Brasil. No Brasil atuam diferentes tipos de clima, a maioria deles apresentam a característica em comum, elevadas temperaturas na maior parte do ano. No entanto, cada tipo de clima possui características específicas. Alguns são mais secos, ou seja, apresentam menor quantidade de chuvas. Outros são mais úmidos, por apresentarem chuvas abundantes durante o ano. Outros ainda apresentam temperaturas mais baixas no período de inverno. Observe o mapa a seguir, depois na página seguinte, e conheça as principais características de climas que atuam no nosso país. Mas antes a gente vai olhar aqui esse mapa, e aqui a gente tem uma legenda embaixo. O verde é clima equatorial, o verde mais claro é clima tropical típico, esse mais roxinho, lilás, clima subtropical, laranja, clima semiárido, e o rosinha é o clima tropical úmido. A gente tem 2 perguntas que dizem assim aqui embaixo: quais são os climas que atuam no território brasileiro? Acabei de falar. Converse com seus colegas e descreva algumas características do clima do lugar onde vocês vivem. O nosso clima, pessoal, é o semiárido, tá? Vamos para 313, tem as características de cada clima. Clima equatorial. Temperaturas elevadas ao longo do ano. Chuvas abundantes influenciadas pela presença da floresta amazônica, que são menos intensas nos meses de agosto e setembro. Clima semiárido, que é o nosso clima, temperaturas elevadas durante todo o ano, chuvas escassas e irregularmente distribuídas que ocasionam longos períodos de seca em algumas áreas. Clima tropical úmido, temperaturas elevadas, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, ocasionadas principalmente pela umidade trazida pelos ventos vindos do oceano. Clima tropical típico, temperaturas elevadas praticamente o ano inteiro e com 2 estações bem definidas, uma seca de maio a setembro e outra chuvosa de outubro a abril. Clima subtropical, temperaturas elevadas no verão e mais baixas no inverno, podendo ser inferiores a 0 graus centígrados, tá? Celsius. E com precipitação de neve em alguns lugares, chuvas bem distribuídas durante o ano. Gente, na região sul, essa semana passada estava nevando, eu estava acompanhando o jornal e estava assim, tendo a precipitação de neve, tá? Vamos passar agora para a página 314. Na 314 a gente tem o quê? O clima e a vida das pessoas. Os diferentes climas que atuam no Brasil exercem influência no cotidiano das pessoas. Em lugares onde o clima apresenta períodos com baixas temperaturas, por exemplo, as pessoas precisam usar roupas adequadas para se manter aquecidas, como casacos, meias, toucas e luvas, tá? Onde o clima é quente, geralmente as pessoas usam roupas mais leves, frequentam lugares ao ar livre e realizam atividades de lazer em piscinas, praias e parques. O clima também interfere no desenvolvimento das atividades agrícolas.
Existem cultivos que se adaptam melhor às regiões de clima quente, como café, e outros encontram nos lugares de clima frio condições adequadas para se desenvolver, como é o caso do trigo, tá? Página 315, a gente já tem aqui exercícios. Primeira questão tem assim: ordene as sílabas e descubra os tipos de climas. Depois complete o quadro com as características desse clima e o nome do estado onde atua. Então a gente tem aqui um exemplo: tropical úmido, temperaturas elevadas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Atua no estado do Espírito Santo. Vamos para o próximo. Equatorial, apresenta chuvas abundantes durante todo o ano, influenciadas pela presença da floresta amazônica. Atua, por exemplo, nos estados do Amazonas e Pará, ok? Embaixo a gente tem o que? O subtropical. Temperaturas variam de acordo com as estações do ano, mais elevadas no verão e mais baixas no inverno. Esse clima atua nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu acrescentaria também com precipitação de neve, como aconteceu, se eu não me engano, foi no Rio Grande do Sul. Tá certo? Vamos passar agora para a página 316. Na 316 a gente tem a segunda questão. Observe as fotografias a seguir e descreva como as características do clima influenciam o cotidiano das pessoas. Para elaborar textos, utilize as palavras dos quadros. Então a gente tem aqui temperaturas elevadas, temperaturas baixas, comércio e clima, tá? E aí vocês é que irão elaborar, tá? Os textos, os pequenos textos, tá certo, meus amores? Meus amores, por hoje é só, quinto ano. Amanhã nós temos aula de história. Até amanhã, fiquem com Deus. Beijo.